Porque toda a nossa vida cristã, qual é o maior objetivo de todo cristão? É ver o Senhor, não é, Pata? O grande objetivo de todo cristão é ver o Senhor, né? E esse texto nos fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se eu não me santificar, eu não vou ver a Deus. E é por isso que nós vamos então dedicar um tempo a este versículo. E embora no texto que está aqui no telão a palavra é buscar, e no meu texto a palavra é se esforçar, eu quero falar dessas 3 palavras: do esforço, da paz e da santificação. Primeiro, do esforço, né? Porque o que conquistaremos sem esforço? Seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida profissional. Como conquistar algo sem esforço? Não é mesmo, Ivan? Como? É impossível. Na vida estudantil, né? E Deus me deu a oportunidade de fazer uma nova faculdade, né, depois de tantos anos, e eu estou vendo que se eu não me esforçar, não serei vitorioso, simples assim. Então eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar para ser vitorioso. Na vida espiritual não é difícil, ou seja, o autor fala assim, se esforce para buscar a paz com todos, e se esforce para se santificar. A palavra esforço na Bíblia aparece centenas de vezes, porque tudo exige um esforço. Mas as pessoas vão dizer, mas a salvação não é pela graça? A salvação é pela graça, mas isso não quer dizer que eu não devo me esforçar na minha vida. Me esforçar para agradar a Deus, me esforçar para fazer as coisas certas, me esforçar para buscar a paz, me esforçar para buscar a santificação, porque se fosse algo fácil ou algo natural, o autor não usaria esta palavra de esforço. Vive em paz com todos. Mas todos nós sabemos o quão é difícil viver em paz com todos. Vamos lá. A palavra esforço, na raiz hebraica, significa ser forte, prevalecer, ser firme, ser persistente. Essa é a raiz da palavra, o significado da palavra no hebraico. Então é ser persistente, prevalecer, ser forte, se fortalecer, né? E o esforço por si só, ele pode ser um ato isolado ou uma ação de curto prazo. Mas a perseverança, ou seja, a persistência, é o que nos permite manter o esforço a longo prazo, né? É o que permite continuar trabalhando em direção às nossas metas, mesmo quando está tudo muito difícil. É a perseverança que vai nos ajudar a nos manter fortes e nos esforçando, né? E a nossa vida é uma corrida de longo prazo. Não é uma corrida de curta duração, não é uma corrida de 100 metros. Nós já falamos sobre isso. É como se fosse uma maratona com obstáculos. Então, tudo que formos fazer vai requerer de nós grande esforço. Vamos lá. Primeiro, esforçar para quê? Para manter a paz com todos. É fácil, né? É bem fácil. Eu trouxe aqui algumas estatísticas. Eu vou pedir para a Sandra colocar. Eu trouxe 3 estatísticas aqui. Primeira estatística. Eu trouxe aqui briga no trânsito. Mata 5 pessoas por hora no Brasil. Todo mundo aqui dirige, né? Ou a maioria. E quer observar ou a paz ou a guerra, é só estar no trânsito, não é? Ainda mais o trânsito de São Paulo. Então essa é uma estatística. Briga no trânsito, não estou falando de acidente de trânsito, eu estou falando briga no trânsito. Mata 5 pessoas por hora no Brasil. Muitos homicídios. Eu comecei a buscar esses dados, né?
Primeiro que ele é nítido, né? Todo mundo já viu isso, não precisa mostrar um dado aqui, né? Todo mundo que dirige sabe como que é. Quem assiste televisão, então, nem se fala, né? TV aberta, acho que todo dia tem alguma coisa relacionada a briga e morte no trânsito. Brigou, saiu, morreu. Brigou, saiu, tomou uma capacetada na orelha. Brigou, saiu todo ensanguentado. Por quê? Porque fechou, porque falou, porque mostrou, porque fez, porque não foi, porque foi. Né? Então esse é um dado que eu trouxe. Um outro dado, uma segunda imagem, Sandra. Vamos lá. Brasil registra 1.463 feminicídios em 2023, alta de 1,6% em relação a 22. Infelizmente isso tem crescido cada vez mais, e no final de 2024 nós vamos ter os números de 24. Mais uma vez, quem assiste TV tem visto as notícias relacionadas a feminicídio. Todo dia, você vai trocando os canais de notícias, fala de feminicídio. Não vamos nos ater aos motivos, né? Mas é um fato relevante, verdadeiro. E o último dado que eu trouxe aqui é relacionado à violência, né? Também o homicídio contra pessoas, né, trans, gays, né, LGBT, enfim, Brasil registra 256 mortes violentas, pessoas LGBT, 1,23 mais 22, segue como o país que mais mata gays é o Brasil. Pode fechar essas estatísticas e voltar ao texto. Porque o texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Não é viver em paz com aquele que pensa como eu penso. Não é viver em paz com aquele que faz o que eu faço, aquele que gosta do que eu gosto. Não é para viver em paz com aquele que frequenta a mesma religião ou a mesma igreja que eu frequento. A mensagem do Senhor é para nos esforçar a ter paz com todas as pessoas. E existe um outro dado que eu não trouxe, mas que existe, que é a polarização política no Brasil. Pessoas também matam por conta de política no Brasil. Pessoas também matam por ideologias partidárias no Brasil. Então, o que o Senhor está falando é que eu tenho que me esforçar para viver em paz com as pessoas que pensam diferente de mim. Não é porque a pessoa, ela concorda ou ela entende que é melhor um partido ou outro, que eu tenho que viver em guerra com ela. É isso que Deus está falando. Eu não tenho que compactuar com certas situações e atitudes, e nós não compactuamos. Muitas coisas nós não aceitamos, mas não é por isso que eu tenho que viver em guerra. Porque o Senhor, Ele não nos tirou da terra. Ele nos deu condições para ficarmos aqui. O Senhor Jesus falou que Ele iria para o Pai, mas que não era para o Pai tirá-los dali ainda, os discípulos, mas que era para o Pai dar a eles o Espírito e a condição de estarem na terra e serem influenciadores na terra. Deus está falando, meu amado, para mim e para você aqui, que nós temos que ser influenciadores nesta terra. Nós temos que ser embaixadores do reino de Deus. Como? Através da paz. Tem muito cristão, mas muito, que é só dar um carro para ele dirigir, sentar do lado dele, que nós vamos ver o tanto que ele é cristão. E o esforço é para vivermos em paz com todos. Eu trouxe um dado aqui de feminicídio, porque muitas vezes nós não temos paz nem dentro da nossa casa. Essa que é a verdade. E foi isso que o Senhor veio falando comigo esses dias. Você deve se esforçar para viver em paz com todos, começando dentro da sua própria casa. Porque muitas vezes não há paz dentro dos lares, e dos lares cristãos. Eu tenho que ter paz no meu trabalho, eu tenho que ter paz no trânsito, eu tenho que ter paz na vizinhança, mas dentro de casa eu posso falar o que eu quiser para minha esposa. Eu posso quebrar o pau com ela. Não, está errado.
A paz, ela deve começar dentro da nossa casa. Eu tenho que me esforçar para viver em paz com a minha esposa. Eu tenho que me esforçar para viver em paz com o meu filho. Porque a primeira igreja está dentro da minha casa. E a partir daí eu tenho que também ser o pacificador aonde eu andar. E não é fácil. Sabe por que não é fácil? Tanto no trânsito, como em casa, em todos os lugares, ninguém quer abrir mão da sua razão. Está todo mundo muito cheio de razão, inclusive dentro da igreja. A razão está aqui. Desta razão, nós não podemos abrir mão. Mas fato é que todo mundo tem, o seu lado da história. Todo mundo tem a sua razão. E para viver em paz, meu amado, você e eu teremos muitas vezes que abrir mão da nossa razão e dar um passo para trás. E a pergunta é: quem vai ser o primeiro? Porque mata-se no trânsito, porque ninguém quer dar um passo para trás. Briga-se em casa, mata-se em casa, porque ninguém quer dar um passo para trás. Não, eu estou certo. Mas eu também estou certa. Não, mas eu estou certa. Mas eu também estou certa. E aí, ninguém vai ceder, ninguém vai dar um passo, ninguém vai abrir mão da sua razão. E aí vem o quê? A contenda. Vem o quê? A guerra. Vem o quê? A briga. Por isso, o Senhor nos diz: se esforce, meu filho, para viver em paz dentro da sua casa. Ah, mas eu já abri mão 2, 3, sempre sou eu que abro mão. Amém. Se é sempre você que abre mão, é sempre você que está vivendo a palavra de Deus. Ah, mas no meu trabalho sempre sou eu que abro mão, então é você que está sendo cristão. Está certo, está no caminho certo. O errado é aquele que não abre mão. O errado é aquele que sempre está querendo brigar. O errado é aquele que nunca dá um passo para trás. O errado é aquele que nunca engole o sapo. Ah, mas eu não vou engolir sapo. É só porque eu sou cristão que eu tenho que ficar engolindo sapo? E aí não engole sapo. E aí vive uma briga, uma vida de guerra. De guerra. Então, esse versículo ele falou muito comigo acerca disso. Muito acerca do esforço. E eu comecei a perceber que dentro da minha casa eu tenho que me esforçar para viver em paz com meu filho. E aí umas situações essa semana assim que eu falei, não. E aí eu falei, passou. Uau, como eu tive que me esforçar. E aí eu chamei o Léo: filho, senta aqui. Papai vai falar sobre se esforçar para viver em paz. E eu acabei de pôr isso em prática. Você foi no limite. Mas eu já não estava mais também nervoso. Você foi no limite, mas olha só como é difícil. E aí mostrei para ele, falou: verdade. Então faz parte, E tem que começar dentro da nossa casa. Olha só, Mateus 5,9, dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A palavra começa a conversar, a palavra começa a convergir. Por quê? Porque no sermão, e o pastor Gu falou sobre isso, o Senhor falou assim: olha, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, se esforce, meu amado, se esforce, minha amada, para ser pacificador aonde você estiver. Porque se você e eu, se nós conseguirmos viver uma vida de paz e de pacificadores, seremos os bem-aventurados, seremos chamados filhos de Deus, e mais que isso, nós estaremos nos santificando, nos separando de todo o mundão que está aí fora. Olha só, beleza, bem-aventurados, pacificadores, mas nós só conseguiremos ter paz, nós só conseguiremos ser os pacificadores se o Espírito Santo estiver em nós. É uma virtude que não conseguiremos sem a ação do Espírito Santo,
abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Lá nós vamos ver o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz. Vamos parar aqui. O amor, a alegria e a paz. Olha só, eles estão perto um dos outros. Aí vem a paciência. Olha só, é fruto do Espírito. Então, qual é o caminho, pastor? Busca o Espírito. Qual é o caminho? Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, verso 13, que quando nós cremos no Evangelho, nós fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, nós devemos permitir que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida, tenha liberdade na nossa vida, porque a paz é um fruto dele. Não é um fruto da minha carne a paz. É um fruto do Espírito. Eu só vou conseguir se o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, e através da minha vida serei o pacificador, serei o bem-aventurado, serei chamado filho de Deus, se o Espírito Santo agir em mim. Mas para isso é necessário esforço. Dar um passo para trás é necessário esforço. Abrir mão da razão é necessário esforço. Não vai achar que vai ser fácil, porque não vai ser. Mas é uma advertência do Senhor. É uma orientação de Deus. E nós devemos nos esforçar. Certamente muitas pessoas se esforçaram para estarem aqui hoje. É assim mesmo. O reino de Deus está em Mateus capítulo 11, verso 12. Se não me falha a memória, ele é conquistado com força, com esforço. É isso mesmo? É isso mesmo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é submetido à violência, à força. E as pessoas que usam desta força, é aquelas que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. É assim mesmo, É o esforço. O reino é tomado com força, o reino é tomado por esforço. Viver o reino de Deus, vai ser com muito esforço. Agora, claro, vendem o evangelho da facilidade. Vendem o evangelho da facilidade. Relaxa, flutua e as coisas vão acontecer. E os discípulos morreram pelo evangelho, Foram perseguidos pelo evangelho. Não, mas é um evangelho só de bênçãos. É mesmo, a grande bênção, ela não está aqui não. A grande bênção está na glória. Está na glória. E eu tenho que me esforçar. Embora já tenha sido salvo pela obra de Jesus, eu preciso me esforçar, sim, para completar a obra que Deus fez na minha vida. Amém? Esse é o primeiro esforço, que é o esforço para viver em paz. E o segundo esforço é para buscar a santificação. É para buscar a santificação, porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Amém, igreja? Quando nós ouvimos esta palavra santificação, não quer dizer que nós vamos ser santos e perfeitos. A santificação, ela é uma separação do mundo. É uma separação. Então, se grande parte da população brasileira não tem paciência no trânsito, mas eu consigo, você está sendo santificado, porque você é separado desta estatística. Se o cara te fecha e você dá um glória a Deus e Deus te abençoe, você está buscando a santificação. Se dentro da nossa casa nós nos esforçamos para viver em paz, nós estamos buscando a santificação. Ela é um processo na nossa vida. E não é através da santificação que nós seremos salvos. É ao contrário. Nós já fomos salvos. A santificação é uma obra que vem com a salvação. Como? Vamos lá, vamos falar rapidamente de como buscar a santificação. Primeiro, João 17:17. A santificação ela é o efeito da salvação, meus amados. Em nome de Jesus. Olha só, João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a primeira forma de você ser santo
Meu amado e minha amada, primeira forma de você ser santo, estude a Bíblia. Se santifique na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Primeira forma de buscar a santificação, se esforçar para estudar a Bíblia. Se esforçar para ler a Bíblia. Se esforçar para meditar na Bíblia. Se esforçar para obedecer a Bíblia. Se esforçar para conhecer a Bíblia. Por quê? Porque a palavra é que nos santifica. A verdade nos santifica. Amém? Não é somente ler a palavra, é procurar entendê-la e aplicá-la na nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus e nos santifica. Nós precisamos aprender dela. Nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor. E mais que isso, nós precisamos obedecê-la. O Senhor está nos dando aqui uma advertência. Nós podemos simplesmente ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. E tocar a nossa vida. Mas isso pode causar em você um despertar. Uau! É um direcionamento de Deus. Uau! Eu preciso me esforçar. Eu preciso buscar a paz com todos. Eu preciso me santificar. E aí a Bíblia passou a ser então algo mais importante na sua vida. Ela passou a ser como se fosse um guia na sua vida. Ela está guiando os seus passos, guiando os seus pensamentos. Então, o primeiro passo é estudá-la, conhecê-la. E o segundo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Segunda lição: permita que Deus trabalhe na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Por quê? Porque a obra santificadora é dele. A obra é dele. É a maior vontade dele que você seja santo, que você seja santificado. Porque a maior vontade de Deus é ver você. Quer dizer, é que você o veja, que você o encontre. Óbvio, então esta obra é do Senhor, esta obra é de Deus. Então, além de estudar a Bíblia, deixe Deus trabalhar na sua vida. Permita o agir de Deus na sua vida. Permita Deus trabalhar na sua vida, meu amado, nas áreas mais dolorosas, nas áreas mais difíceis. Permita, deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir. E aí você vai fazer isso através da sua fé. Porque você não vai ver o agir dele, mas ele vai agir. Se você abrir o coração, se você permitir que Deus entre na sua causa, ele vai entrar. Se você permitir que ele entre na causa mais dolorida da sua vida, ele vai entrar e ele vai agir no tempo dele. Porque a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Ele vai entrar, ele vai agir, ele vai trabalhar e ele vai fazer. Mas se você permitir. E a obra santificadora não é diferente, porque aqui está escrito que é uma obra do próprio Senhor. Pela fé, santifique-se na palavra, na verdade. Permita que a Bíblia santifique a sua vida. Estude ela, medite nela, obedeça a ela e permita que Deus trabalhe na sua vida. Para tudo isso vai ser necessário esforço. Esforço. Eu não sei, né, se você tem que se esforçar para ler a Bíblia. Talvez não. Talvez você já está bem habituado a ler a Bíblia e você pega ali e lê 2, 3, 4 vezes por dia. Amém. Talvez também você seja uma pessoa que tem este dom de ser o pacificador aonde você estiver. Amém também. Continue. Agora, se você não é, busque. Porque a orientação de hoje, ela é clara, objetiva e simples.
Se esforce para viver em paz com todos e para buscar a santificação. São duas áreas da nossa vida. Essa foi a orientação de hoje. Para isso, será necessário o esforço. Seja forte, persevere. Porque a nossa vida é uma vida de perseverança. A corrida que o autor de Hebreus fala é uma corrida de perseverança. É uma maratona de longa duração. Com obstáculos. E o Senhor, Ele nesta caminhada vai nos disciplinar. E o Senhor, nesta caminhada, Ele também vai nos dar ferramentas. Hoje, o Senhor nos deu ferramentas. Porque o texto diz, advertência do Senhor. Ele está simplesmente nos advertindo. Olha, anda por aqui, meu filho. Meu filho, você está neste caminho está errado. Saia deste caminho e venha para o meu caminho. E aí nós vamos colher frutos. A Pata, no último domingo, ela falou assim, Deus abençoa quem se esforça. Foi, Pata? Eu marquei. Eu anotei. Deus abençoa quem se esforça. Deus vê a sua luta. Deus vê o seu esforço. E aí, óbvio, que Ele olha lá de cima e Ele fica feliz. Ele fala, uau, meu filho está se esforçando. E Ele nos abençoa. Assim é na nossa vida profissional. Assim é na nossa vida estudantil. Assim é na nossa casa. Ele vê o nosso esforço e Ele abençoa. Ele se alegra com o nosso esforço. Ele mesmo nos orienta a nos esforçar. E aí quando a gente atinge a vitória, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Não é do nosso esforço. O nosso esforço só é um complemento à obra de Deus. É só a nossa pequena parte, porque a grande parte, a maior parte quem faz é o Senhor. É Deus quem faz a maior parte. É Deus quem faz. Agora, se esforce. Deus está falando assim, se esforce para ser um cristão diferente, meu filho. Se esforce. E olha, para finalizar, lá em Gálatas 22, 5:22, onde a paciência está do lado da paz, do amor. Olha só, lá em Mateus, no capítulo 24, se não me engano, onde o pastor Gu tem ministrado sobre o fim dos tempos, a palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Tudo isso que acontece, a falta de paz, é falta de amor. É falta de amor. Esses índices, altos índices de homicídios dentro da própria casa, é falta de amor. Eu até separei alguns vídeos, mas eram vídeos longos. Eu falei, não vou nem passar. Cada situação de morte no trânsito que você fala, meu Deus, é falta de amor. Do nada, é uma fala, um gesto, uma palavra, um erro, que todo mundo está sujeito a cometer. O Edson dirige, ele sabe disso, não é, Edson? É motorista profissional. A gente comete erros no trânsito, as pessoas cometem erros. A pessoa sai e mata a outra. Falta de amor. A pessoa pensa diferente, a outra mata ela por isso. Falta de amor. Então, a palavra diz que no fim dos tempos, por causa da iniquidade, por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Está lá, ó, Mateus 24, fim dos tempos, sinais. Sinais. Então, o que nós como cristãos temos que fazer? Andar na contramão de tudo isso. Eu tenho que me esforçar para andar na contramão da falta de amor, na falta de guerra, na falta de paz, presença de guerra. Nação se levanta contra nação. Será que o presidente lá da Rússia, o Putin, o nome dele, será que tem amor?
Será que existe amor naquela vida? Não sei se existe amor. Não está nem aí para a guerra. Não está nem aí para quem está morrendo. Não está nem aí, Ivan. Imagina, meu irmão, cai um míssil aqui, tipo, imagina, meu irmão. Nem conhece, nem sabe quem são as pessoas, não tem amor. É falta de amor. Que vai trazer o quê? Guerras. Mas isso que é o pior. Tem guerra contra nações, mas muitas vezes tem guerra dentro de casa. A gente fica olhando as grandes guerras e nos esquecemos das pequenas guerras dentro da nossa família, dentro de casa. É guerra do mesmo jeito, só muda o tipo da guerra e as armas. E às vezes são armas letais também, que o cara lá está usando bomba, e em casa nós estamos usando, sabe qual arma? A palavra. A palavra muitas vezes ela é pior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ela arrebenta, ela estoura tudo, ela acaba com tudo. A palavra. Então, meu amado, se esforce. Vamos nos esforçar, eu e você, para sermos realmente verdadeiros cristãos. Para que a gente está aqui na igreja? Para que nós saímos da nossa casa? Final da Eurocopa, final da Copa América, daqui a pouco nós estamos aqui. Nós estamos buscando ser pessoas melhores. Meu amado, minha amada, eu estou buscando ser uma pessoa melhor. Eu sei das minhas limitações, eu sei de como eu sou fraco. Mas eu preciso buscar ser um cristão melhor. Um cristão verdadeiro, não brincar com o evangelho, não brincar com o reino de Deus. E aí então eu tenho que colocar isso em prática. Diariamente, pôr no trabalho, pôr no trânsito. O trânsito é uma coisa que eu citei porque todo mundo sabe como que é. Quer ver quem é a pessoa, põe ele para dirigir um carro. E aí, para finalizar, de verdade, eu quero contar uma história de um professor que eu tive na faculdade, que ele falou que nós, professores, nós deveríamos ensinar as pessoas a dirigir carros, não a ser bons jogadores, ter uma boa consciência corporal, mas a dirigir carros. Porque dirigir carro, isso eu levei para a minha vida. Meu trabalho hoje, eu trabalho muito com isso, de formar pessoas através do esporte. Porque dirigir um carro, todo mundo vai dirigir. E para dirigir um carro, você precisa respeitar regras. Você precisa respeitar o próximo. Você precisa ser paciente. Você precisa ser inteligente. E ele falou assim, então ensina as pessoas a dirigir carros. Usa o esporte como uma ferramenta de transformação, como uma ferramenta de formação de vida, de caráter, de cidadãos. E o que nós estamos fazendo aqui? A mesma coisa. A palavra quer nos ensinar a dirigir carros. A nos portar no trânsito, a amar as pessoas que nós não conhecemos. Amém? Que faça sentido para você, assim como fez para mim, em nome de Jesus. Essa foi a palavra de hoje. Amém?